Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido que Jesus voltara da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e pediu-lhe que viesse à sua casa e curasse seu filho que estava morto. Disse-lhe então Jesus: se não vedes milagres e prodígios, não credes. O oficial do rei respondeu: Senhor, vinde antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Acreditou o homem na palavra de Jesus e partiu. Quando ele já ia para casa, vieram ao encontro os seus criados e deram-lhe a notícia de que o seu filho vivia. Perguntou-lhes então a hora em que o doente se achara melhor. Responderam-lhe: ontem pela 7ª hora a febre o deixou. Reconheceu logo o pai ter sido aquela a mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E ele acreditou, e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, no passado estávamos na comunidade do Padre Jair para as confirmações, nessa bela paróquia do Padre Jair, essa bela comunidade que tem essa igreja dedicada a Nossa Senhora da Fé. Nossa Senhora da Fé, e é dela que nós vamos falar. Mas antes queria lhe dar a notícia que o Dom André passou mal, teve que ir depressa para o hospital. E primeiro foi no UPA, mas aí não diagnosticaram bem o que estava acontecendo. Voltou para o mosteiro, estava passando mal, voltou então para a cidade, então foi no Raul Sertã, e lá viram uma apendicite que estava já avançada e mesmo rompida, então operação grave. Ele então está no hospital e quem quiser visitá-lo é de 13h às 5h. E como não havia lugar no setor dele, está no setor da ortopedia, quarto 107. Leito 4, bom, leitos que encontrarão ele facilmente. Então, 107. Procurem pelo nome de Hector Gerardo Zelaya, de Leão Zelaya. Está escrito pelo nome civil. Hoje Nosso Senhor diz ao oficial romano: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Mas aquele homem não pedia a Nosso Senhor a cura do seu filho. Ao pedir a cura do seu filho, não fazia um ato de fé? Por que Nosso Senhor o repreende? A fé, ele repreende a fé. Repreende melhor a insuficiência da fé, a fraqueza na fé. Aquele homem havia pedido que Nosso Senhor fosse à casa dele. E aí Nosso Senhor discerne: o Senhor é Deus, mas essas palavrinhas já nos ajudam também a nós entender que esse homem acreditava em Nosso Senhor como sendo um grande santo, como sendo um homem capaz de curar seu filho, mas não cria que Nosso Senhor era Deus. E é esse ponto que Nosso Senhor reprova a este homem. Confiava em Nosso Senhor, mas não cria na sua divindade. Achava que é necessário Nosso Senhor ir à sua casa, aquele que está em toda parte, pois Ele é Deus. Em atenção à oração insistente daquele oficial romano, Nosso Senhor o atende, nos mostrando assim que a oração insistente obtém de Deus aquilo que ela pede, de uma maneira ou de outra. Mas a sua fé era insuficiente. Mas mesmo assim Nosso Senhor atende. Mas o que é a fé? A fé é uma virtude sobrenatural, infusa em nossas almas, pela qual, apoiados na autoridade de Deus, nós temos por verdadeiro tudo que Deus nos revelou e que Ele nos propõe a nossa fé por meio da Santa Igreja. Essa definição que está no concílio, no catecismo de São Pio X, um pouquinho longa para citar no sermão. Nós vamos completá-la com outras afirmações que nos ajudarão a penetrar um pouco, com a graça de Deus,
essa grande virtude da fé católica, grande virtude da fé infusa por Deus. Só existe uma virtude infusa por Deus, é a fé católica. E ela nos faz crer em Deus, em tudo que Deus revelou e que nos propõe pela Igreja. Fora disso, pode usar o nome de fé, mas não é a mesma coisa. Aqui estamos falando da fé, virtude infusa por Deus, na alma dos homens, para que eles creiam no que nosso Senhor revelou, que Deus revelou, através do seu Filho, através dos profetas e do seu Filho, e que nos é proposto pela Santa Igreja Católica. O Concílio Vaticano I, digo bem primeiro, não o segundo, mas o primeiro, diz: o ato de fé é um assentimento sobrenatural, pelo qual, sob a moção da vontade e pelo influxo da graça, nossa inteligência adere à verdade revelada por causa da autoridade de Deus que revela. Então, o assentimento sobrenatural da nossa inteligência, sobre a moção, sobre o império da vontade e sobre o influxo da graça, ela dá sua adesão ao que Deus revela. Vejamos ainda outra citação. São Paulo diz: a fé é a substância das coisas que esperamos e o argumento do que não se vê. Substância das coisas que esperamos. Esperamos ver a Deus face a face, Deus unitrino. Então a fé é a substância daquilo que a gente espera. E ela é o argumento do que não se vê. E São João Crisóstomo, comentando essas palavras, diz: a fé é a visão do que está escondido. A Jacinta de Fátima, gostava de chamar Nosso Senhor Jesus escondido. Então é a visão do que está escondido. A fé é, pois, uma luz sobre Deus, uma luz de Deus sobre Deus. Outras coisas também, mas secundárias, mas todas em relação a Deus. A fé nos faz conhecer a Deus e as coisas em Deus. Mas qual é o ponto mais importante da fé? Do ponto de vista da nossa condição atual, em si mesma, é o mistério da Santíssima Trindade. Deus, que gera eternamente o seu Filho, e ama o seu Filho o ama, e nesse amor consubstancial, esse amor substancial, é o Espírito Santo. Mas do ponto de vista da nossa condição atual, da nossa vida, temos que dizer que o principal é a divindade de Nosso Senhor. No domingo de Páscoa, Nosso Senhor aparece aos apóstolos, o Rei lhes dá novamente essa fé que estava profundamente abalada ou mesmo perdida. Ele então vai dar a São Tomé vai cair de joelhos, vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Ao dizer isso, ele recupera a sua posição no meio do colégio apostólico. Meu Senhor e meu Deus. Isso que esse oficial romano não tinha essa fé ainda. Ora, esta fé que Nosso Senhor quer suscitar nesse oficial. O oficial acreditava em Nosso Senhor como se crê num grande santo, um grande homem, mas não como Deus. Nosso Senhor é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. O mundo moderno, a igreja conciliar, falam de Nosso Senhor como homem, mas não falam de Nosso Senhor como Deus. Mesmo João Paulo II, que defendeu vários pontos da moral e fez bem, mas Monsenhor Lefebvre dizia: defende a moral, mas não em nome de Nosso Senhor. Isto é uma lacuna grave. Nós defendemos a moral católica porque Deus revelou. Claro, a lei natural é uma base, é necessário ter essa base, mas mais do que essa base, há a palavra de Deus, Nosso Senhor que é Deus. Moisés havia permitido, num caso de adultério, que alguém despedisse a sua esposa e casasse com uma outra. Nosso Senhor veio e aboliu essa permissão e restituiu o casamento na sua pureza primitiva. Aboliu por quê? Porque Ele é Deus. Ele não fez uma consideração sobre o casamento.